né? Que ela colocava na comida, ela colocava as emoções dela. Né? Então, isso, é claro que um artista que pinta uma tela coloca na tela a sua emoção. Mas daí é você achar que o modelo, né, era o amor do poeta. Né? É um pouco mais, né, do que colocar a emoção. Vamos passar para o outro? Bom, esse é Nabokov. Bom, Nabokov todo mundo conhece, ele é mais conhecido por Lolita, né? Mas escreveu muitas outras coisas. Escreveu várias coisas também em inglês. Ele escreveu em russo até um certo ponto. Esse foi o último, esse livro, The Gift, foi o último livro que ele escreveu em russo. Depois, o filho dele traduziu para o inglês, com o auxílio de uma outra pessoa, e o próprio Nabokov corrigiu a tradução, enfim, fez a supervisão da tradução. O livro trata de literatura russa, é um livro complicado, é um livro difícil. É um romance, trata de literatura russa. E uma das coisas que o livro trata é de um escritor que escreve sobre outro escritor, que já tinha existido há 2 ou 3 gerações antes, e que era aparentado com o autor do livro. É um dos temas do livro, o livro tem vários temas. E no meio do livro, no meio do romance, que é todo em prosa, aparece, de repente, um soneto. Eu tenho um grande amigo, colega, que é tradutor de Nabokov, já traduziu vários livros de Nabokov. Eu traduzi um junto com ele, um outro Nabokov junto com ele. E ele queria traduzir esse livro do Goethe. E aí me disse, primeiro você traduz o soneto, porque ele sabe que eu gosto de fazer essas coisas. Você traduz o soneto, depois a gente traduz o livro. E eu então acabei fazendo a tradução do soneto. E acabou que outra editora comprou os direitos e acabamos que não traduzimos esse livro. Mas traduzimos um outro, que eu não sei se alguém leu, que se chama Pale Fire, Fogo Pálido. Nós dois juntos traduzimos esse romance do Nabokov. É um romance, é um livro pequeno, um livro bem mais fácil, e que é muito bem construído, porque o livro tem 2 personagens centrais. Um é um poeta, e o outro é um professor de literatura, colega do poeta. Então, o livro começa com um prefácio em que o professor de literatura diz: eu conheci este grande poeta, meu colega na universidade, éramos professores de literatura, e ele produziu um poema maravilhoso, que é um poema extraordinário da língua inglesa. Poema, ele já escreveu em inglês, Nabokov escreveu o livro originalmente em inglês. E eu então, diz o autor, né, o personagem, eu então fiz comentários a esse poema. Aí ele apresenta o poema, que é um poema longo, tem 1000 versos, tem 30 páginas. Ocupa 30 páginas do livro. Aqui está o poema, e aí em seguida vem os comentários. Então ele comenta trechos, palavras do poema. E nos comentários ele vai tecendo a trama do romance, que na verdade é o que ele achava que o poema dizia, que não tem nada a ver com o que o poema dizia. Ele achava que o poema contava a vida dele. Então, se alguém, não vou contar mais, se alguém tiver curiosidade, procure esse livro, que é um belo livro, fácil de ler, tem um livro curto, tem 200 páginas, se chama Pale Fire. E lá tem Nabokov é riquíssimo, né, na maneira de escrever, enfim, Nabokov é um autor extraordinário. Né? Tudo que ele escreve tem conotações, tem várias maneiras de interpretar, né? É tudo muito rico, né, de imagens e de sentidos. Mas nós tivemos grande dificuldade, porque aí o poema é em decassílabos, verso 10, é branco, o poema rima em dísticos, né? Cada verso rima com o seguinte e assim por diante. E nós optamos por fazer também versos brancos, senão também não seria possível. E perdemos várias coisas, tivemos até que fazer depois um pós-fácil, né? Dizendo que lamentamos, mas não era possível fazer. Mas conseguimos nos vingar. Tem um trecho em que, no poema, né, que é de um dos 2 personagens, ele fala da eternidade. Pessoas que tiveram morte aparente, né, e depois voltaram à vida. Passaram 2 ou 3 minutos clinicamente mortos e voltaram à vida. E aí ele conta que ele próprio, né, ele, poeta, né, teve um desmaio. Quando voltou a si, o médico disse: você teve morto. E ele se lembra que ele viu uma fonte, uma coisa majestosa assim na distância, uma grande fonte. Fountain. Aí depois ele lê, tudo isso encontra no poema. Né? E depois ele lê de uma pessoa que tinha tido uma experiência semelhante. E aí foi lá procurar. E a pessoa, que não chega a se entrosar muito com ele e a pessoa não conseguem se entender bem, e no fim a pessoa diz assim: mas só teve um erro no artigo sobre a minha
a minha visão. O que eu vi não era uma fountain, era uma mountain. O poema diz assim, a eternidade é apenas um erro de imprensa. Mas aí no comentário, o outro personagem que comenta o poema, diz assim, os tradutores do poema vão ter grande dificuldade, porque nem em alemão, nem em russo, nem não sei o que, nem em francês, nem existe, se é possível transformar mountain e fountain com trocar uma única letra. Nós naturalmente pusemos monte e fonte. E para nos vingar pusemos uma nota de pé de página. Nabokov não sabia português. Então com isso a gente se diverte. Então ele fala, ele pergunta, né, um descendente seu, quando fala um descendente remoto, alguém que algumas gerações depois de você, como é que vai falar da sua vida? O que vai dizer da sua vida? E isso é impossível, né? Os historiadores podem fazer as pesquisas, mas o vento é sempre o mesmo, sempre com o mesmo vestido. A verdade esconde alguma coisa nas mãos de concha e esconde com o ombro alguma coisa que a gente não consegue ver. Então essa é a ideia de que ninguém, né, alguém que falar de nós daqui a 3, 4 gerações, como falará de nós, como dirá o pessoal. Aí, naturalmente, aí, como isso é uma parte do romance, é um autor falando sobre um antepassado que também tinha sido literato. Eu tentei fazer, e deu muito trabalho, esse realmente deu muito trabalho, mas esse eu tentei fazer, aqui também. Aqui ele fez uma variação, né? Em inglês, nos sonetos ingleses, vocês viram que nos sonetos anteriores, as rimas dos 2 quartetos são sempre 2 rimas iguais. Ele aqui usou 4 rimas, né? Voice, choice, outright e might, aqui do segundo quarteto, ignite, light, good and nightfall. Mas eu tentei, para facilitar o meu trabalho, também fiz mais ou menos a mesma coisa, que não é bem o soneto clássico. Então a tradução ficou assim. A pergunta, né? Que dirá, né? Há de louvar ou desprezar tua vida algum remoto descendente um dia? Dirá que foi amarga? Outra seria menos cruel? Que foi por ti escolhida? Que tua nobre ação vive e hoje inflama tua obra árida com luz sagrada? Que te ungiu a fronte atormentada num círculo de luz de etérea chama? Vai dizer isso tudo sobre você? Da história o sábio em vão busca o sentido. Em vain a história try and prove. Ao mesmo vento e no mesmo vestido, a verdade se inclina a contemplar, com graça de mulher e ar de menina, algo nas mãos em concha, que examina e com seu ombro oculta a nossa vida. Então, a verdade está sempre nos escondendo algo, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu com esse antepassado remoto, né? Por que ele fez essas coisas. Ali, esse segundo quarteto, no romance, esse personagem, enfim, procurou fazer uma coisa importante, teve grande dificuldade, uma desgraça aí, não vale a pena contar. Né? Mas, enfim, daí eu procurei também fazer a mesma coisa. Eu usei 2 rimas no primeiro quarteto e outras 2 no segundo quarteto, como fez Nabokov, e isso me facilitou a tarefa. E acho que daí algumas coisas eu achei que funcionaram bem. Né? Woman Smile de Charles Kerr, né? Graça de mulher e arte menina, eu acho que ficou perto. Né? Naturalmente as mãos em concha e o ombro escondendo, eu acho que funcionou. Né? O primeiro quarteto me deu grande trabalho, mas acho que dali também consegui traduzir as perguntas, né? As 4 perguntas que o poeta fazia. Isso é Nabokov. Algo Goiano. Quer que eu mostre o texto um pouco maior? Como? Quer que eu mostre o texto um pouco? O texto aqui foi assim. Traduzido ficou assim. Quanto tempo você consegue Deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Quando esse meu colega me pediu para colaborar com ele na tradução do Pale Fire, ele servia, colega meu diplomata, ele servia na Inglaterra e eu servia em Genebra, na Suíça. E ele me escreveu e disse, olha, tem esse livro que eu não conhecia. E tem esse poema, que é um poema longo, são 1000 versos. E ele disse, eu traduzi o poema, disse ele, mas com versos sem métrica. No original, o poema é com decassílabos e com rima. E ele disse, então você que sabe metrificar, põe a métrica aí. E eu levei alguns meses fazendo, mandava para ele, discutir, por que você botou isso, tira aquilo, não sei aquilo. Aí quando acabamos de fazer o poema, resolvemos traduzir o restante do romance. Esse aí, eu comecei a fazer quando ele, muitos anos depois, né, me sugeriu traduzir o The Gift, o romance.
né? E me fiz várias versões, né, até chegar a essa. Eu não sei quanto tempo leva, porque você faz, brinca um pouco, depois você deixa vários dias, brinca de novo, aí esquece outra vez, dali um mês você pega de novo, né, até você encontrar uma coisa que pelo menos te satisfaça, te pareça tão próximo do original quanto possível. E depois, Nabokov, vamos para